No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT de hoje está começando e fala sobre os seguintes assuntos. Primeiro, economia. A taxa de juros do cartão de crédito subiu para 364% em abril e aumenta endividamento de famílias. E ainda, CUT e movimentos populares vão fazer atos em defesa das urnas, em defesa da democracia, no próximo dia 11 de agosto. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT, então. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Acompanhando a alta da inflação, os juros do rotativo do cartão de crédito, modalidade responsável por maior parte do endividamento das famílias no Brasil, disparou em abril deste ano, segundo informações do Banco Central divulgadas esta semana. A taxa do chamado rotativo do cartão passou de 359,1% em março para 364% ao ano em abril, um aumento de 5 pontos percentuais em um mês. A taxa de juros para as compras parceladas no cartão, apesar de menores que a do rotativo, também são altas e também aumentaram. Passaram de 171,7% em março para 171,1% em abril, mais 4 pontos percentuais. Já o cheque especial variou quase 5 pontos percentuais, passando de 127,8% para 132,7% ao ano. É muita coisa, né? Em um cenário em que fatores como desemprego, os baixos rendimentos por causa da informalidade, em que a grande parte das negociações coletivas não garantiu sequer a reposição da inflação, calculada em 11,2% ao ano, as altas taxas de juros das operações de crédito, em consonância com a elevada taxa Selic, fixada pelo Banco Central, hoje está em 13,25%, vem contribuindo para que cada vez mais famílias brasileiras sejam obrigadas a deixar de pagar contas para sobreviver. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, CNC, quase 8 em cada 10 brasileiros estavam nessa situação no mês de junho deste ano, mês passado. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor mostrou que 77,3% das famílias estão endividadas, um aumento inclusive de 7,6% em relação a junho do ano passado. E o cartão de crédito é o maior vilão dessa história. Do total de endividados no Brasil, 86,6% estão inadimplentes justamente no rotativo do cartão de crédito. O crédito ao consumidor mais caro afeta principalmente os trabalhadores de menor renda. Ao pagar juros mais altos, o que ocorre é uma transferência de renda do trabalhador ao sistema financeiro, conforme explicou a técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, a Adriana Marcolino. Ela fala que quem paga são os mais pobres. Por isso, o aumento na Selic é uma péssima medida para os trabalhadores. E vai piorar, né? Porque a expectativa é justamente de elevação dos juros. Apesar de o Banco Central ainda não ter se pronunciado sobre um possível aumento da Selic, economistas ouvidos por vários portais como Forbes, Reuters, acreditam que a taxa vai passar dos 13,25% ao ano, né, para um aumento, ou melhor, ela vai passar para 13,75%, hoje ela é 13,25%, a gente repete, vai aumentar 0,5 ponto percentual na próxima reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reunião que deve acontecer na semana que vem, nos dias 2 e 3 de agosto. O ex-diretor do Banco Central, Fábio Kankzuk, em entrevista ao Globo, defendeu que a Selic suba para 14,25% até que a alta surta efeito, segundo ele, né? Mesmo que isso implique num aumento ainda maior que o anterior, que era de 0,5 ponto percentual. Ele defende que suba 1 ponto percentual. A alta da Selic tem efeitos sobre as demais taxas de juros do mercado, inclusive no cartão de crédito que a gente está falando, né? Significa que quando o Banco Central, então, aumenta a Selic, normalmente os bancos elevam ainda mais as taxas de juros das demais modalidades de crédito, como cartão de crédito, empréstimo pessoal, cheque especial, financiamento imobiliário. O resultado, com cada vez mais famílias tendo de sobreviver aos aumentos de preços, em especial dos alimentos, que já aumentaram 4 vezes mais que a inflação em julho, além dos baixos rendimentos, da diminuição do poder de compra corroído pela inflação, o resultado de tudo isso é o agravamento do endividamento e o aumento da inadimplência das famílias e dos pequenos negócios, principalmente. Bom, o que é rotativo do cartão de crédito, para quem não sabe, né? Essa modalidade é muito utilizada, em especial pelas famílias de menor rendimento, em que se faz uma compra, você vai lá, compra com o cartão de crédito e quando chega a fatura do cartão, você paga apenas o pagamento mínimo, aquele valor mínimo exigido, ou então qualquer valor menor
que o total da dívida. O que ocorre é que todo o restante do saldo é recalculado com a taxa de juros anual do cartão, que hoje está em 364%. Se no mês seguinte você continuar pagando somente o mínimo da fatura, esse saldo que sobrou, que já tem juros do mês anterior, vai ser recalculado. Ou seja, o que ficou do mês anterior vem com juros e se não for pago esse valor, novos juros vão ser cobrados. É juros sobre juros, uma bola de neve, como dizem especialistas. Por isso, a orientação é sempre buscar negociações com as instituições que, em geral, tendem a ter juros menores nas negociações. Mobilização. Agora vamos falar sobre mobilização em defesa da democracia. Em especial nesse período de recrudescimento da violência política, da intolerância política, a CUT e as demais centrais sindicais, movimentos populares, partidos políticos definiram o dia 11 de agosto como um dia de mobilização nacional contra os constantes ataques à ordem democrática no Brasil, além de reforçar a defesa do processo eleitoral brasileiro, tão atacado, um modelo respeitado no mundo todo. Os locais e horários das manifestações vão ser divulgados posteriormente. A mobilização nacional em defesa da democracia por eleições livres vai ser uma resposta também à escalada da violência política incentivada pela ideologia propagada pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Entidades representativas de estudantes vão se unir às manifestações, vão repetir inclusive o êxito de mobilizações como as de maio de 2019, em que as ruas de todo o país ficaram tomadas pela juventude em luta pela educação. O 11 de agosto é também Dia do Estudante. Além do dia 11, outras manifestações também estão previstas em outras datas para que nessa fase decisiva do processo eleitoral seja reforçada a mobilização e para que toda a sociedade seja envolvida na defesa da nossa democracia. A gente vai ouvir o Milton Rezende, o Miltinho, que é secretário adjunto de mobilização em relação com os movimentos sociais da CUT sobre o 11 de agosto. Então, a escalada de violência, de golpe que o governo de genocida quer implementar no Brasil tem que ser respondida com uma ação dos movimentos sociais em defesa da democracia, da paz, da eleição livre. Nós somos de paz, nós não somos de violência. Nós queremos uma eleição livre e um governo que pense no povo e que cuide do povo. Por isso que nós vamos para a rua. Por isso que nós vamos defender a democracia nesse país. Esse país é um país construído de homens e mulheres, trabalhadoras e trabalhadoras. Então nós temos que estar na rua defendendo o direito desse povo. Bom, para as entidades que integram a campanha nacional Fora Bolsonaro, a mobilização é necessária como resposta aos ataques que mostram a tática a ser usada no período eleitoral deste ano pelo presidente e pelos seus apoiadores. Os fatos ocorridos recentemente reforçam essa urgência. O ataque de Bolsonaro às urnas eletrônicas na reunião com embaixadores estrangeiros no dia 18 de julho, por exemplo, deixou clara a tentativa de criminalizar o processo eleitoral. Além disso, no último domingo, ele reforçou os ataques tanto às urnas eletrônicas quanto a ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral e incitou seus apoiadores a participarem de atos antidemocráticos no dia 7 de setembro. No dia 7 de setembro, aliás, tem o Grito dos Excluídos. Os movimentos populares vão às ruas também em defesa da democracia. Bom, mas além do dia 7 de setembro, o dia 11 de agosto agora, o dia 10 de setembro, portanto depois do dia 7, também vai ser um dia de mobilização em defesa da democracia e por eleições livres, envolvendo todas as entidades, inclusive a CUT. Para a CUT e as demais entidades é inaceitável o crescimento da violência, da intolerância, da falta de capacidade de diálogo com posições políticas diferentes. O Milton Rezende diz que isso cria uma situação de medo, de pânico, em quem não apoia o atual presidente, em especial em quem apoia seu principal opositor, o ex-presidente Lula. É fato, ele prossegue, que todo mundo conhece ao menos alguém na família, no trabalho, que já teve medo de expressar seu posicionamento contrário a Bolsonaro pelo risco de sofrer alguma agressão. Ele diz o seguinte: tem sempre alguém que tem medo de colocar, por exemplo, um adesivo ou usar uma camisa, não só do Lula, mas como de qualquer outro candidato, medo de ser hostilizado, levar uma pedrada na rua, ser agredido. Um dos casos foi o caso recente do militante petista Marcelo Arruda, assassinado em Foz do Iguaçu pelo bolsonarista Jorge Guaranhos, que invadiu a festa de 50 anos do Arruda e, aos gritos de "Aqui é Bolsonaro", atacou quem estava presente nessa festa, e inclusive assassinou o Marcelo Arruda. Então essa política de criar o medo é o que está por trás da estratégia que vem por aí, diz o Miltinho.
Teve manifesto também, né? A gente falou já aqui no Jornal da CUT, diversos setores da sociedade têm se posicionado em defesa da democracia e do processo eleitoral brasileiro, também alertando para os riscos de uma ruptura institucional no país. Personalidades como Chico Buarque, o cantor Arnaldo Antunes, o ex-jogador de futebol Casagrande, o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung, o ex-presidente do Banco Credit Suisse no Brasil, José Olímpio Pereira, além de ministros, ex-ministros também, ministros do STF, enfim, só para a gente ter uma ideia, só na última quarta-feira, 60 mil pessoas assinaram esse manifesto que já conta com mais de 3 mil assinaturas. A FEBRABAN também vai assinar, a Federação Brasileira dos Bancos também vai assinar esse manifesto em defesa da democracia. Então, combinado, dia 11 de agosto, mobilização nacional em defesa da democracia e por eleições livres. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.